Bem, gente, voltando ao segmento, à nossa sexta aula da segunda unidade, e eu já falei para vocês, tá? A gente já percebeu, tá? Que o critério de demarcação mudou, não é mais a verificabilidade, é a falseabilidade, tá? E, consequentemente, é por isso que eu não consigo, né, dizer ou afirmar que a astrologia seja um conhecimento científico ou que detenha algum tipo de conhecimento científico. Por quê? Porque eu não consigo falsear as teses astrológicas, tá? Diferentemente da astronomia. Então, um sistema deve ser possível de ser refutado pela experiência, tá? Então, deve ser possível refutar um sistema pela experiência. Então, esse é o critério da falseabilidade. E aí a gente pode ver aqui nesse organograma, tá? Como funciona, né, propriamente o processo, né, de desenvolvimento do conhecimento. Vejam, conhecimento prévio, né, teorias existentes, existem algumas teorias anteriores, tá? Vejam, né, quando Nicolau Copérnico estava desenvolvendo o modelo heliocêntrico, existiam teorias anteriores. Existia a teoria de Ptolomeu, né, que era a teoria teocêntrica, teocêntrica não, geocêntrica, né? A gente tinha Aristóteles que corroborava com essa ideia, mas ainda, né, na filosofia dos antigos, né, a gente tinha, por exemplo, um teórico chamado Aristarco, né, que era um filósofo. Ele tinha como modelo não o geocentrismo de Ptolomeu, mas um modelo heliocêntrico. Ele desenvolveu um modelo heliocêntrico, mas o modelo dele foi desacreditado, né? Na época, se eu não me engano, ali é o século II a.C., Ptolomeu é século II depois de Cristo, né? E a teoria do Aristarco ela foi abandonada, entendeu? Foi abandonada justamente por quê? Porque pelo senso comum as pessoas não conseguiam entender, né, se a Terra ficava parada, né? Quer dizer, desculpe, se a Terra girava, né? Ela na verdade tinha que estar estacionada, né? Ela tinha que estar parada, porque senão os objetos caíam para trás, né? Se a Terra se movesse, os objetos caíam para trás, mas isso não acontecia. Então as pessoas acreditavam, né? Isso porque não conheciam ainda a lei da inércia, né? Que vem com Galileu Galilei e com Isaac Newton, não conheciam essa concepção, né? E acreditavam que a Terra ficava estacionada, né? Que a Terra ficava parada, ela não se movia, e era o Sol que se movia ao redor da Terra, né? Um grande erro, né? Um erro do senso comum nessas concepções, tá? Então vejam, né? Conhecimento prévio, teorias existentes, né? Depois, a lacuna, a contradição ou o problema. Tinha contradições e problemas, tá, no teorema de Ptolomeu, na teoria ptolomaica, né? Ele não conseguia resolver algumas questões que eram imprescindíveis para o entendimento, né, do sistema, né, dos planetas, como funcionava esse sistema. Então a gente tinha um problema, se apresenta um problema. Então novas conjecturas, né, novas hipóteses, novas soluções, surge o modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico. Tá? Uma teoria, tá? Uma teoria tentativa, tá? Consequências falseáveis, enunciados deduzidos, depois técnica da falseabilidade, ou seja, que técnicas são essas? É a testagem, a observação, entendeu? E a análise dos resultados. Quando Galileu Galilei pega a teoria de Copérnico, teoria heliocêntrica, e quando ele desenvolve, por exemplo, o telescópio, né, quando ele constrói o telescópio, aquilo ali permite a ele, né, cada vez mais corroborar o que o Nicolau Copérnico já tinha falado e desacreditar, ou seja, falsificar de fato as concepções aristotélicas e de Ptolomeu, ptolomaicas, tá? Então vejam, né, com a testagem, né, a gente consegue fazer isso, experiência e observação, né? A análise dos resultados, né? A avaliação das conjecturas, soluções ou hipóteses. Aí o que acontece? Isaac Newton vai dar prosseguimento a essas questões. Só que outros problemas também vão se apresentar. Outras questões vão se apresentar. É por isso que ele desenvolve cada vez mais um modelo matemático para dar suporte a essas questões, entendeu? Para dar suporte às observações, porque não bastavam simplesmente as observações. E aí a gente tem a teoria da gravidade,
Teoria da gravitação universal, né? Que aí vai, né, construir e dar a solução, né, para o modelo heliocêntrico, né? E futuramente, né, ele vai entrar também em crise já com a mecânica quântica e a teoria da relatividade. Mas aí veja, quando ocorre isso, né, a gente tem o que? Quando aparece a teoria da relatividade, aparece a mecânica quântica, a gente começa a fazer todo o processo novamente, tá? O processo começa a ocorrer de novo, né? Conhecimento prévio, teorias existentes, problema e, né, hipótese e por aí vai, tá? Então, no Popper, né, as coisas não acontecem dessa forma, né? Acontecem dentro dessa concepção e seguindo esse organograma, né? Então, por fim, a racionalidade científica é um processo sem fim de seleção de hipóteses e o aprendizado se faz por antecipações e retenção seletiva. Segundo, a racionalidade consiste na busca de respostas adaptadas aos problemas, à luz da crítica e da experiência. Terceiro, um dos grandes méritos de Popper é ter demonstrado que, na verdade, teorias científicas são mitos, considerados mais como enigmas para decifrar do que, de fato, tentativas de soluções e problemas. Vejam, né? Por que ele considera como mito, né? Justamente por quê? Porque a gente não tem uma verdade absoluta. É impossível você chegar a uma verdade absoluta. Por quê? Porque os problemas vão se apresentar e vão se apresentar novamente, novas hipóteses vão surgir e a teoria vai se modificando, né? E aí veja, ó, Popper recupera para a ciência aquilo que em Galileu se constituiu como método. Fazer ciência é conjecturar, idealizar, buscar mesmo nos mitos uma possibilidade de verdade, onde todas as fontes de conhecimento são legítimas, mas nenhuma é pura ou infalível, tá? Então, ciência, segundo o Popper, e aí já estava presente no Galileu, é uma conjecturação. É você ir fazer uma idealização de um processo, buscar mesmo, aí os mitos, eles retomam, eles se retornam a nossas concepções, né? Eles voltam a nos ajudar, né? A gente vai perceber isso, tá? Vejam, né? O importante é o verossímil, o falível, que não são propriedades da mente, mas das teorias mesmas, o que exige a renúncia do ideal de certeza definitiva em proveito do ideal de crescimento do conteúdo da verdade das hipóteses. Tá? Então a gente, de certa forma, como eu disse, né, a gente não tem aquela certeza absoluta, definitiva. Isso é impossível, segundo Karl Popper. Então a gente tem o quê? A gente tem uma crítica definitiva, na verdade, o começo de uma crítica, que outros teóricos vão fazer isso, ao positivismo e ao Círculo de Viena, tá? Que queriam, porque queriam uma certeza definitiva. Não existe, não é possível. Aí vejam, uma das glórias da teoria de Newton foi o fato de que ela resistiu a observações posteriormente subsequentes, mais precisas do que seria possível na época em que ele a formulou, ou, né, que ele formulou-a, né? A teoria de Newton sobrevive 2 séculos, aproximadamente, como eu já disse para vocês. Por quê? Porque sobrevive às observações posteriores. Até a mecânica quântica, até a teoria da relatividade, a gente não tinha uma teoria, né, que conseguisse sobreviver a tais observações. Então, é por isso que a teoria de Newton ela se manteve robusta, ela sobreviveu. Tá? Veja um exemplo, né, que eu tirei do livro do James Clerk, né? Como exemplo, temos que Newton fez afirmações que podiam ser testadas. Aí vejam, ele criou algumas hipóteses anteriores, né? E aí a gente buscou, outros cientistas buscaram fazer o teste. O processo de falseabilidade está bem aqui, claro, nessa passagem aqui do livro do James Clerk, tá? Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar na próxima aula justamente aqui para tratar desse assunto, né? Porque o nosso tempo está expirando aqui, né? Mas vamos voltar, entendeu? Justamente aqui nessa concepção, entendeu? Nesse exemplo sobre o Newton, para a gente poder entender um pouco melhor essa questão da falseabilidade. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço.